Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma live para a gente conversar um pouco a respeito de hiperacusia, que é um dos assuntos que a gente fala bastante, que ainda surgem algumas dúvidas. Então hoje a gente vai falar sobre 5 coisas que você precisa saber sobre hiperacusia, tá bom? Então aproveite para tirar suas dúvidas. Se você tiver alguma questão, alguma dúvida, esse é o momento ideal para você colocar aqui para a gente poder conversar, tá bom? Então vamos lá, eu vou levar para você 5 coisas que eu separei para a gente conversar, que são questões importantíssimas que a gente precisa saber a respeito de hiperacusia. Primeira questão: a grande diferença entre hiperacusia e misofonia. Por que eu trouxe isso? Porque muitas vezes o paciente chega lá no consultório para mim e chega dizendo: ah, então, doutora, o médico veio e me disse, ou me disseram, ou eu acho, ou eu venho aqui porque eu tenho ou hiperacusia ou a misofonia. E quando você vai buscar a história, vai avaliar os exames, você identifica que na verdade este não é bem o diagnóstico correto. Então tem algumas diferenças aí que são importantes pra gente. Então vamos lá. A misofonia é uma sensibilidade a sons, tá? Assim como a hiperacusia. Oi, Carlinha, obrigada. Assim como a hiperacusia, a misofonia também é uma sensibilidade a sons, então ambas são sensibilidades da via auditiva e do sistema límbico, né? Tem uma participação ali do sistema límbico, principalmente na misofonia. Qual é a grande diferença entre as duas? Tá? Que a gente pode chamar, você pode dizer que é uma grande diferença entre as duas. Na misofonia, eu vou ter uma sensibilidade, um incômodo, uma irritação que até beira o ódio. Acho que a gente pode até dizer isso assim, é uma raiva, é um ódio de determinados sons. Então são sons específicos e que não estão necessariamente ligados ao volume, à intensidade desse som. Então muitas vezes a pessoa que tem a misofonia, ela vai se incomodar com sons que são fraquinhos, né? Eu tô com um pacientinho, ele tem 9 anos lá no consultório, que por exemplo se incomoda quando o papel roça na mesa. Então se fizer isso aqui, ó, tem papel aqui, ó, ele tem um incômodo gigantesco. Tá? Então, nesse caso, não tá ligado ao volume. Você percebe, é um som super fraquinho, mas ele tem um incômodo imenso, ele não consegue nem sequer ficar em sala de aula, muitas vezes em função desse desconforto. A hiperacusia não tem esta característica de ter esse desconforto a sons específicos e sons de baixa intensidade. Normalmente são sons que são de média e forte intensidade que acabam gerando desconforto. É como se eles fossem dolorosos, inclusive, fossem fortes demais. Então, na hiperacusia, é como se o botão do volume lá dentro do nosso cérebro ele tivesse ligado no máximo. Então, sons que não são tão intensos, não são tão fortes, acabam sendo processados como muito intensos, muito fortes e me geram desconforto. Tá? Pode até gerar um desconforto físico também. Não chega a gerar ódio, não dá vontade de ir lá e bater na pessoa, como muitas vezes acontece para quem tem misofonia. Tá? Não chega a este ponto dessa raiva, desse ódio de quem produziu esse som. Na hiperacusia é mais o desconforto mesmo com aquele som que veio como se fosse muito forte, acaba me gerando uma dor, um incômodo, um desconforto. Tá bom? Então, é uma diferença que a gente precisa fazer entre a hiperacusia e a misofonia. O que é uma coisa importante de a gente saber também é que na hiperacusia eu tenho um exame que se chama limiar de desconforto a sons, que é um exame que eu faço na cabine, aquela que eu faço audiometria, então eu coloco os fones de ouvido e aí ao contrário da audiometria, onde eu vou fazer o som ficar cada vez mais fraquinho, quando eu vou avaliar o limiar de desconforto, eu vou colocando o som cada vez mais forte e aí eu vou identificar onde o incômodo com o som inicia, porque todos nós temos incômodos com som. Então a hiperacusia na verdade é uma distorção desse ponto onde o incômodo com o som acontece. Esse limiar onde esse incômodo com o som deve disparar, porque é um processo de defesa para me defender de um som que pode me machucar minha orelha, ele acaba acontecendo, esse disparo acontece antes do que deveria. Então sons que são menos intensos acabam tendo uma resposta como se fossem sons extremamente intensos e gerando esse desconforto e gerando essa
inclusive a aversão no sentido de o paciente começa a evitar locais onde tenha som forte, já não vai mais no cinema, evita festas, enfim, aí começa um processo inclusive de isolamento ou de perda de algumas coisas que são de convívio e de interesse ou de diversão ou de necessidade até muitas vezes, né, em função de não conseguir suportar os sons que estão naquele local, tá bom? Então, primeira coisa que você precisa saber sobre hiperacusia é a diferença entre ela e a misofonia, que muitas vezes, né, podem inclusive vir juntas. Então, pacientes que têm misofonia também podem ter hiperacusia. Então, é preciso saber por quê? Porque o tratamento vai ser diferente, tá? Então, é importante a gente saber a diferença. Número 2, segunda coisa que você precisa saber sobre hiperacusia. O tampão de ouvido, o protetor auricular, aquele fone, aquele algodão que você coloca lá para que o som não entre, para que ele entre lá longe, para que eu não escute, ou aquele agora existe inclusive aqueles fones que realmente filtram os sons, ou seja, eu não escuto, né? Eu acabo tendo aí quase zero entrada de som de fora, né? E me traz um alívio, porque afinal eu não vou ter nenhum estouro, nenhum som mais forte. São péssimos pra gente. Então, para hiperacusia, o uso desses protetores auriculares, eles tendem a piorar a sensibilidade. Então, eles te trazem um alívio imediato, mas pioram a sensibilidade lá na via auditiva central. Oi, gente, não sei se voltou aqui, nós estamos no escuro, caiu a luz. Voltou, pronto, estamos de volta. Vocês estão me ouvindo? Não sei se ainda tá, se caiu a internet junto ou se entrou aqui a 5G, a 4G. Enfim, então o protetor auricular, ele abafa a entrada de som, mas tudo que me priva daquele estímulo tende a me sensibilizar mais para ele. Então, quanto mais eu me privo de sons, mais sensível eu fico aos sons, tá? Então, o protetor auricular, ele não é recomendado, não é uma forma de tratamento, tá? Inclusive, quando a gente vai fazer um tratamento para hiperacusia, a gente começa a conversar e a negociar com o paciente a retirada desse protetor auricular para que a gente possa, então, se expor a sons. Então, vou dar continuidade à live. Eu estava aqui na minha segunda, né, coisa que você precisa saber sobre hiperacusia, e a gente vai voltar então um pouquinho a ela. A gente estava falando sobre protetor auricular, que não é recomendado, né? Então, o protetor auricular, ele não é recomendado para quem tem a hiperacusia, porque ele aumenta a sensibilidade. Então, a gente negocia aí com o paciente, quando ele inicia o tratamento, uma forma de a gente tirar ou até eliminar o uso do protetor auricular, tá? Então, protetor auricular não é tratamento para sensibilidade, não é tratamento para hiperacusia, tá bom? Protetor auricular vai cair fora aí da nossa lista de possibilidades como uma possibilidade terapêutica. Muito pelo contrário, ela tende a piorar a hiperacusia, piorar a sensibilidade, tá? Terceira coisa que eu preciso saber sobre hiperacusia. A hiperacusia não é uma hiperaudição. Então, às vezes as pessoas dizem o seguinte: eu escuto demais. Hoje, inclusive, eu escutei isso de uma paciente. Ela falou, não sei se eu não escuto demais, se eu não tenho uma audição meio, fora do normal, onde eu escuto mais coisas do que as pessoas e tal, enfim, não é isso, tá? Então, as pessoas que têm hiperacusia, elas não têm uma audição super ativada, diferente de outras. A audição, ela pode estar normal, a audiometria pode estar normal no paciente com hiperacusia e não necessariamente não, e com certeza absoluta ele não tem uma hiperaudição nem nada disso. Na verdade, ele tem uma diminuição do limiar de desconforto, ou seja, o desconforto que deveria disparar lá entre 90 e 100 decibéis está disparando antes. Então, sons que são mais fracos do que 90 a 100 decibéis disparam o desconforto. Então, não é uma hiperaudição, tá bom? Quando se tem perda auditiva em grave, essa sensibilidade fica maior,
Olha, não quer dizer, tem pessoas que têm perda de audição grave, em aguda e tal, e que não tem a hiperacusia, tá? O que pode ter no caso de uma perda de audição é um recrutamento, que é um outro tipo de sensibilidade que acontece em função de uma alteração coclear, uma alteração lá nas células que estão lá no caracol da audição, tá? Então é necessário avaliar se o que você está tendo é um recrutamento, é uma hiperacusia, né? O que está acontecendo aí, tá? E não necessariamente ela é pior em função disso, ou ela pode ser menos pior em função disso. O que acontece é que, claro, aí a gente tem uma diminuição. Pensa o seguinte, quando eu tenho uma perda de audição, eu vou, ao invés de eu ouvir aqui, que era onde eu deveria ouvir, eu vou ouvir aqui. Então, sons precisam estar mais fortes para eu ouvir. E aí, o meu limiar de desconforto, que deveria estar disparando aqui em 90 decibéis, digamos que ele está disparando aqui em 50. Então, olha a distância que eu tenho entre ouvir e ter desconforto. Ouvir e ter desconforto. Quando o natural seria eu ouvir e eu ter desconforto. Então, tem um monte de sons que podem acontecer aqui com tranquilidade, ou seja, eu escuto os sons, eles não me incomodam. Então, quando eu tenho uma diminuição disso e eu tenho algum tipo de desconforto a sons, né? Então, eu tenho uma diminuição dessa faixa de audição. Então, no momento que eu passo a ouvir rapidamente, eu posso ter disparado aí o meu desconforto a sons. Então, isso pode acontecer, tá? Então, é necessário avaliar, é importante que você procure um profissional para ver o que está acontecendo aí na sua via auditiva, tá? Vamos lá, nossa quarta questão, quarta coisa que eu preciso saber a respeito de hiperacusia. Ela pode estar associada ao zumbido. Aliás, é bastante comum, aí a gente tem em torno de 40% a 50%, a literatura às vezes né, não é tão precisa nisso, alguns artigos falam 40%, 50%, em torno disso, de pessoas que têm zumbido que também têm a hiperacusia. Então, eles podem acontecer juntos? Sim. Ambos estão lá na minha via auditiva central, lá na parte do cérebro que processa sons, tanto o zumbido quanto essa sensibilidade. E eles podem vir juntos, e aliás acontecem juntos em muitos pacientes, tá? É importante a gente saber disso, é importante que quando a gente vai avaliar alguém que tem zumbido, muitas vezes a sensibilidade fica em segundo plano, a pessoa nem sequer se dá conta que aquela sensibilidade muitas vezes existe. Isso é importante, inclusive, para a gente poder definir o tratamento, ver qual o protocolo que você vai usar, como que você vai usar, porque a gente pode tratar, deve tratar, na verdade, as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Quando a gente tem uma perda de audição, a gente deve estar atento para a sensibilidade, justamente por causa dessa faixa aqui que eu falei. Então, eu recupero a audição, mas eu posso ter um desconforto aí que vai acontecer muito antes do que deveria. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tratar, a gente precisa botar esse limiar de desconforto dentro dos parâmetros de normalidade para ele, para que a pessoa realmente consiga aí ter uma vida normal, perceber os sons, inclusive ter o aparelho auditivo amplificando os sons com conforto e com tranquilidade, tá? Esse pode ser inclusive um dos fatores que leva a uma não boa adaptação do aparelho auditivo quando a gente desconsidera esse limiar de desconforto. Então ele é muito importante, é importante a gente considerá-lo, é importante a gente avaliá-lo, tá bom? E a nossa quinta coisa que eu preciso saber sobre hiperacusia é que a hiperacusia tem tratamento e a hiperacusia tem cura, tá? Então, fique atento, a hiperacusia, ela pode acontecer, você não precisa viver com ela pro resto da sua vida. Então, se você tá tendo desconforto, eu não consigo ir para uma festa, os barulhos estão me incomodando, eu já não vou mais no cinema, a gente voltou aí pro cinema agora, então se você, nossa, o som é muito alto, é muito desconfortável, né? Muitas vezes o som é alto sim, o som é forte sim, o som me incomoda e como incomoda outras pessoas, e isso pode estar realmente mais forte do que deveria, do que seria aconselhável, mas se eu tô percebendo que eu tô desconfortável e os outros ao meu redor não estão sentindo da mesma forma, poxa, tem alguma coisa diferente, eu tô com a minha sensibilidade um pouco mais aguçada aí para sons, né? Ou eu não consigo ir numa festa, não consigo música muito alta, quando o som aumenta da televisão, né, do celular, quando toca, enfim,
atenção, você pode estar com uma sensibilidade a sons. É importante você avaliar, é importante você diferenciar o que você está percebendo. É uma hiperacusia, é uma misofonia, é recrutamento, eu tenho perda de audição, eu não tenho perda de audição, e aí a gente entrar com protocolos de tratamento, e aí o tratamento vai ser definido conforme aquilo que você tem, tá? Então a gente entra muitas vezes com terapia sonora, que obviamente eu vou puxar para esse lado, que realmente é o que eu vivo quase todos os dias e que realmente tem efeitos assim muito brilhantes, muito magníficos. E a terapia sonora é muito fácil e muito tranquila de ser realizada. E para hiperacusia é um dos tratamentos que tem assim um resultado mais interessante, mais brilhante de todos, tá bom? Então, espero que essa live tenha ajudado vocês de alguma forma.